programa de hoje, nós vamos dar uma pausa no ciclo de entrevistas que estamos fazendo com pré-candidatos a prefeito de Caratinga, mas vamos continuar falando de eleição. Para isso, estamos recebendo hoje no nosso programa a presença do engenheiro Milton Lobato Genelhu e o empresário, produtor rural e uma série de outras coisas, o Alexandre José Correia. Prazer tê-los aqui e vamos ver o que nós podemos falar com relação a essa eleição que vai acontecer no América na próxima semana. Prazer é todo nosso. Prazer. Então vamos lá. Ô Milton, fala um pouquinho dessa eleição. Que dia que vai ser? Que hora? A eleição no América ela será realizada no dia 18 do 5 desse mês, em primeira convocação das 14 das 16 às 18 horas e em segunda convocação das 18 às 22 horas, na sede social do América. E quem participa da eleição? Sócios? Serão todos os sócios proprietários que estão em dia com as suas mensalidades, com o mês 4 quitado na Secretaria do Clube, ou aqueles que tiver débito automático. Se o débito estiver previsto para depois do dia 18, ele está apto a votar. Se for antes, também está apto, porque o débito automático normalmente é cobrado. Participa só o titular ou a pessoa pode participar? Não existe voto por procuração e os votos contribuintes e usuários independentes não votam. Não votam. Ao todo são mais ou menos quantos o colégio eleitoral? Hoje o colégio eleitoral de sócio proprietário do América em torno de 750 associados. Você é quem encabeça a chapa B? Isso, a nossa chapa é a chapa B, composta por mim e por mais 24 conselheiros. Entre eles candidato a conselheiro. Conselheiro, o Alexandre faz parte do seu time, né? Faz parte da nossa chapa. Na verdade, a eleição é do Conselho Deliberativo, a Assembleia elege o Conselho Deliberativo. Tá? Nós estamos aqui representando, tanto eu como o Alexandre, estamos representando o Conselho Deliberativo candidato pela chapa B. Agora uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre você, Milton. Você continua trabalhando ou já aposentou no DENIT? Olha, eu trabalhei... Você ainda é funcionário do DENIT? Ainda sou funcionário do DENIT, mas estou licenciado, eu tenho direito a 1 ano e meio de licença-prêmio, licença por assiduidade. Isso é porque trabalhou pouco tempo lá, né? Eu trabalhei 48 anos do DENIT. Já tem 48 anos de DENIT. Tem 48 anos de trabalho prestado ao DENIT e mais 21 anos eu trabalhei como chefe da unidade do DENIT de Caratinga. E você substituiu uma pessoa também que ninguém conhece em Caratinga, né? Na verdade, inclusive, eu o substituí, inclusive foi uma honra e um prazer para mim de substituir uma pessoa da integridade moral do Adão Fernandes Loures. E meu orgulho é muito maior porque ele que me indicou para a minha chefia para que eu pudesse substituí-lo. Então esse que me deixa mais orgulhoso ainda. E parece que chegaram a brincar com o fato, nessa disputa eleitoral, de você pertencer ao DENIT. Essas são coisas que acontecem durante a eleição, né? A gente não é isso, mas Tentaram te menosprezar numa coisa da qual você tem orgulho, é isso? Exatamente. Eu tenho um orgulho muito grande de ter sido servidor do DENIT e DNR durante 48 anos. E durante todos esses 48 anos de serviço público prestado, eu não tenho um processo judicial nem administrativo contra mim. Não tenho um dia de falta durante esses 48 anos. E nenhum dia de licença médica por licença médica. Então só isso aí mostra a minha folha corrida dentro do serviço público.
e um caratinguense responsável pela região. Exatamente. E além de ser caratinguense, eu vinha substituir um outro também ilustre caratinguense, foi o Odon Fernandes. Uma pessoa que deixou uma história, deixou todo um legado. E é importante quando uma pessoa com essa moral chega e escolhe, né? Fala assim, eu quero que esse menino me substitua aqui. E você era um menino na época, né? Eu comecei no DNR com 19 anos de idade, né? E quando eu assumi, depois de 26 anos subordinado ao Odon, a gente convivendo, então deu tempo suficiente para ele me conhecer bem, e dentre eu e outros colegas que também faziam parte da unidade na época, ele me indicou perante a nossa chefia de Belo Horizonte para que eu pudesse substituí-lo, para ser seu substituto. Eu vou te fazer a pergunta. Qual o motivo para você se dispor a encarar essa empreitada? Adilson, toda a vida, durante o meu período que eu tenho participado do América, meu pai foi um dos praticamente fundador do América, o título dele era o 105, então antes de construir lá ele já tinha o título do América, e eu frequento o América desde aquela época, que tinha só a piscina. Posteriormente, eu ingressei no Conselho, há 21 anos atrás, eu ingressei no Conselho Deliberativo, a convite do Clóvis, e um ano depois, o Clóvis me chamou para ser presidente do Conselho Deliberativo do América. Quando o Clóvis me chamou para ser presidente do Conselho, eu disse para ele o seguinte, falei, olha, Clóvis, eu aceito ser presidente do Conselho, mas eu quero ser presidente do Conselho. O Conselho que vier sob o meu comando vai agir como Conselho. Como todo Conselho deve agir conforme o manda o Estatuto do Clube. Não apenas ocupação de cargo pura e simples, né? Exatamente. Não é conselheiro por ser conselheiro, tem que ser conselheiro participativo. E o Conselho, ele é a alma do clube. Quando eu assumi a presidência do Conselho, que nós fomos verificar a prestação de contas, eu falei com ele, nós faremos a verificação da prestação de conta do clube mês a mês. Quando nós fomos fazer a verificação, o Clóvis falou que tinha mais de ano que não era não era verificada a prestação de conta. Então, eu não tinha ainda o Conselho Fiscal nomeado. Fui eu convidei o Zé Martins da Rio Doce, e nós ficamos 2 dias fazendo a verificação de 1 ano da prestação de contas, porque eu queria assumir com toda a prestação de conta verificada e aprovada pelo Conselho. Aí nós ficamos 2 dias fazendo a verificação de contas. Infelizmente não deu para fazer muito detalhada, porque era muita coisa de 1 ano. Mesmo assim, nós ficamos 2 dias fazendo essa verificação, constatamos, e a partir desse momento, foi nomeado o Conselho Fiscal, e nós fazemos a verificação da prestação de conta mensal do América regularmente. A partir de então? O Conselho Fiscal verifica e vai para o Conselho Deliberativo para ser aprovada. E é assim que você quer para essa... Cara, igual eu disse, o Conselho, ele é a alma do clube. O Conselho não tem a obrigação, apesar da nossa turma ser uma turma de um conselho só, eles não têm a obrigação de dizer amém em tudo que eu faço. Evitando, por exemplo, problemas que acontecem hoje no Brasil. Exatamente. Até para coisa errada, né? Exatamente. As coisas só desgovernam se não tiver um controle. E o América hoje, ele está na situação que está hoje porque ele tem um conselho participativo. O Conselho do América hoje, eu posso dizer com todo orgulho, por ser presidente do Conselho, que o América hoje tem a prestação de conta do clube segura. O presidente, tanto o Clóvis, o Zé Geraldo
o Amarildo, qualquer serviço que eles iam fazer, eles traziam para o conselho o que eles pretendiam fazer, o orçamento e um programa para se desenvolver aquele trabalho. Não se pode fazer um troço sem orçamento. Fazer por fazer, se der, deu, se não der, não deu. E começar sem saber se vai terminar ou não. Então, todas as obras que foram feitas nesse período, teve a participação do Conselho Deliberativo. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, por que você está junto com esse moço nessa empreitada? Rapaz, eu sou sócio do América desde 1974, né? Eu ainda morava no bairro das Graças, vim para ir no clube circular com a mãe, né? Então a minha vida foi dentro do América, todo fim de semana. Vivi o América mais intensamente da época do Clóvis para cá. Mas o América deu uma sorte, administrativamente falando, de ter vários presidentes com excelentes administrações, voltadas para a boa administração e para a boa gestão. Isso reflete o que o América é hoje, né? A administração última que teve, a do Amarildo, pegou o Clóvis, excelente administração, antes tinha vindo outros também, e o Amarildo veio nessa linha. Né? Hoje o clube ele é altamente montado institucionalmente, documentalmente falando, né? Tem todas as atas. Você é o atual tesoureiro do clube? Eu sou atual tesoureiro. E assim, eu fiz parte do conselho, passei a fazer parte do conselho assim que o Amarildo entrou, que já era meu amigo, me convidou, falou, vamos embora, vamos participar. E assim, é uma forma gostosa de você administrar, porque tudo se leva para o conselho. No América nada se resume a uma pessoa dizer sim ou não. O conselho é até uma forma de dar palpite, né, para ver se fazer ou tomar uma medida, saber tomar uma medida corretamente para ouvir outras pessoas. E esse conselho funciona assim. Bom, eu vou querer saber daqui a pouco aquilo que você tem de proposta. Bom, são as bandeiras que vocês estarão defendendo, né, estarão aplicando caso saiam-se vitoriosos na eleição da próxima semana. É só um minutinho. Nós vamos tomar uma aguinha, vai lá tomar uma aguinha, um cafezinho, vai rapidinho, porque daqui a pouco a gente está de volta.